E aí, pessoal, tudo certo? Hoje eu vou estar gravando um vídeo aqui sobre equação do primeiro grau. E eu vou estar falando bem basicamente, né, do entendimento de uma equação do primeiro grau, o que é uma equação e por que ela é chamada do primeiro grau, e explicar aquela ideia de passar por outro lado trocando o sinal. E a gente vai entender que essa história de trocar o sinal não é verdade. Então é mais ou menos assim, pessoal. Então aqui eu tenho uma equação, certo? Uma equação do primeiro grau. Por que do primeiro grau? Porque o grau da minha incógnita aqui é o que eu quero descobrir, ele é grau 1. Aqui, quando não tem nada aqui no expoente, a gente entende que é o número 1. Se fosse o número 2, seria uma equação do segundo grau. Outra coisa, essa igualdade, ela faz a gente entender o seguinte, que uma equação nada mais é que uma igualdade. Então, tudo que eu tenho desse lado tem que ser igual a esse. Então, se 3x menos 4 é igual a 20, então tudo que tem desse lado tem que ser igual a esse. Então, qualquer coisa que eu fizer de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro. Por quê? Se eu fizer de um lado e não fizer do outro, essa igualdade ela não vai ser respeitada. Então, esse entendimento que a gente tem que ter naquela história de passar para o outro lado trocando o sinal. Quando, na verdade, a gente passa para o outro lado trocando a operação. E a gente vai entender bem claramente isso aqui. Então, se eu quero descobrir o valor de x, o valor da minha incógnita, eu tenho que deixar x de um lado e todos os números do outro. X de um lado e todos os números do outro. Então, o primeiro entendimento, a gente tem que eliminar todos os números que estão desse lado, certo? E eles vão aparecer aqui, não é de uma forma mágica. Se eu estou fazendo desse lado, tenho que fazer desse lado também. Então, é mais ou menos assim. Como é que a gente elimina um número? Por exemplo, o oposto de menos 4 é 4. É mais 4. Quando a gente fizer essa soma, a gente vai ver que menos 4 mais 4 é igual a 0. Então, se eu fizer isso desse lado, eu eliminei o número 4. Só que se eu somar 4 desse lado, eu tenho que somar 4 desse lado também. É por isso que o 4 passa para lá, trocando de operação. Então, ele fica assim, ó. É o modo que a gente costuma fazer, que a gente costuma aprender na escola, é assim. 3x é igual a 20. Esse 4 que estava aqui, menos, ele passa para cá com mais. Na verdade, ele vai trocando a operação. Se aqui ele está subtraindo, ele passa para cá, somando. Fica mais 4. Então, agora a gente vai entender o que aconteceu. Qual foi o processo? Então, aqui, ó, eu somei 4 desse lado, vamos pôr, mais 4. Certo? Só que eu tenho que somar 4 desse lado também, ó. Beleza? Só que quando eu faço isso aqui, mais 4 menos 4, eu zero aqui. E fica só 3x igual a 20. Só que como eu somei 4 aqui, eu vou somar 4 aqui também. É o mesmo processo que veio aqui para baixo. Ó. 3x é igual a 20 menos 4. 20 mais 4, desculpe. Agora, resolvendo isso aqui. 3x é igual a 20 mais 4, 24. Tranquilo. Até aí, beleza. Só que aqui eu tenho agora 3x igual a 24. Eu preciso sumir com esse 3 aqui também. E como é que eu faço para sumir com esse 3 aqui também? E aqui o 3 ele está multiplicando, certo? Qual a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então eu tenho que dividir 3 aqui e tenho que dividir 3 aqui. Por quê? Se eu dividir o 3x por 3, eu tenho que dividir o 24 por 3 também. Senão essa equação ela não fica mais igual. Porque o que eu estou fazendo de um lado, eu não iria fazer do outro. Por isso que eu tenho que dividir 3x por 3 de um lado e 24 por 3 do outro. É o que acontece isso aqui, ó. 3x dividido por 3 vai ficar x igual 24 dividido por 3 é igual a 8. Agora, o processo que a gente faz normal é 3x é igual a 24. Quando a gente isola o x aqui e a gente pega o 24 e o 3 passa dividindo, é o mesmo processo que eu fiz aqui, ó. Eu só queria que vocês entendessem o seguinte. O mesmo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro, certo? 3x igual a 24, dividido por 4. É o mesmo que aconteceu aqui, ó. Eu dividi 3 de um lado e dividi 3 do outro. Então, 24 dividido por 3
é 8. Então o meu x, ele vale 8. E se a gente for lá na equação original e substituir, a gente vai ver que vai chegar no resultado. Essa é a prova que a gente tem que o que a gente fez está certo. Então, equação do primeiro grau, quando o grau da minha incógnita é o número 1, certo? Equação é uma igualdade. Tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro, certo? E aquela história de passar para o outro lado trocando o sinal, não é assim que a gente tem que entender. Passa para o outro lado, trocando a operação. Para você ver, se esse 3 aqui, ele fosse negativo, ele passaria aqui para baixo, menos 3, a mesma coisa. Porque o que está trocando é a operação. O menos 3 ele está multiplicando, ele passa para o outro lado, menos 3 dividindo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo curto aí e até a próxima.